Olá, pessoal! Estamos aqui muito felizes com mais um episódio do Pod Jus, o podcast da OAB Uberlândia. E hoje para falar de um tema muito sério, né, muito importante. Estou aqui, sou Juliana Borges, vice-presidente da OAB, estou aqui com Fernanda Dairel, nossa conselheira seccional e também presidente da OAB, da Comissão da OAB Mulher aqui de Uberlândia, e a doutora Gabriela, né, nossa delegada, para a gente falar sobre epidemia de violência contra a mulher. Nanda, vou passar a palavra para você, dar um oi pro pessoal. Oi, pessoal! Bem descontraído, nós vamos conversar um assunto sério, urgente, necessário, mas de uma forma descontraída, de uma forma que todo mundo vai conseguir ouvir, entender e saber do que nós estamos falando e onde que ela pode caminhar, né, doutora? Isso, olá para todo mundo. Meu nome é Gabriela Damasceno, sou delegada de polícia aqui em Uberlândia. E é esse nosso objetivo, né? Trazer aqui para esse podcast uma linguagem simples, uma linguagem que chegue no ouvinte, que ajude quem precisa, que possa colaborar um pouco com a nossa cultura, com a nossa sociedade, para a gente combater um pouco esse nicho que nós estamos vivendo, essa epidemia que nós estamos vivendo nesse nicho de violência, que é a violência contra a mulher. Então, o nosso objetivo aqui vai ser esse mesmo. Gabi, e aí já começando aqui, né, o nosso bate-papo, a gente participou de uma palestra em conjunto e teve uma frase sua que me marcou muito, que muitas das vezes, a gente tem o escalonamento da violência contra a mulher por meio dos relacionamentos, e dos relacionamentos abusivos. E eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Ótimo, Juliana, porque quando a gente vai pensar em violência contra a mulher, a gente vem, às vezes, a gente que é da polícia, né, igual no meu caso, por ser delegada de polícia, sou muito chamada para falar de violência contra a mulher, feminicídio. Então, quando a gente fala de relacionamento, ainda mais numa sociedade que culturalmente, isso é inegável, nós culturalmente somos machistas. Né? Então, nós trazemos isso dentro da nossa cultura, a gente precisa enxergar. eh, Quando um relacionamento ele já não está positivo, quando ele já tem esse viés de relacionamento abusivo, né, que alguns nas redes sociais falam de toxicidade, né, enfim. O que que seria esse relacionamento abusivo? E até que ponto isso chega a um patamar de ser necessário uma atuação policial, de ser necessário o uso do direito penal. Então, entre um relacionamento abusivo e um feminicídio, existe todo um caminho a percorrer. Nem todo relacionamento abusivo vira feminicídio, mas todo feminicídio partiu de um relacionamento abusivo, Sim. né. Então existe uma relação entre esses 2 temas muito grande, Sim, tá. e eu acho assim, né, eu vivi um relacionamento abusivo durante 2 anos e meio, e na época que eu vivi esse relacionamento abusivo não se falava de relacionamentos abusivos. E o que é mais engraçado é porque o início do relacionamento abusivo, ele é muito mascarado. Ele é lindo. Ele parece ser aquele relacionamento perfeito, a pessoa te entende, a pessoa respeita os seus limites, a pessoa incentiva você a estar com a família e amigos, mas ali um mês as amizades não servem, as mulheres que são suas amigas são mulheres vagabundas, mulheres que não prestam, mulheres que vão te levar para o caminho errado, os seus parentes querem te afastar daquele relacionamento, então há esse afastamento da família também de uma forma muito natural, e uma coisa que é uma característica muito forte do abusador, é que ele entende muito a vítima, ele sabe os pontos fracos da vítima e por meio desses pontos fracos ele manipula essa vítima. Uhum. E na hora que você vê, quando você acorda talvez para esse relacionamento, muitas das vezes ou já é tarde ou você já está tão inserida ali Tão naquele âmbito, envolvida, né. envolvida, que você tem muita dificuldade de sair, né, Nanda? Muita. Interessante você falando isso, que eu estava relembrando uma conversa que eu tive com uma moça vítima de relacionamento abusivo durante anos, e ela fala justamente isso, que as pessoas questionam que quando ela conseguiu sair, as pessoas questionavam para ela: "Por que que você não saiu antes?". Uhum. Aí ela falava justamente isso: é muito difícil a gente se identificar sendo abusada, É. é muito difícil a gente identificar a pessoa que a gente ama como abusador e é mais difícil ainda romper o círculo. E por que é difícil? Vocês já pararam pra pensar nisso? Porque Eu eu já acho parei para é. refletir sobre isso também. Eu acho que é uma dependência emocional, muito forte, e eu acho que tem um viés muito
muito forte do pensamento da sociedade como um todo, Exatamente, porque é entende? cultural. É cultural. É cultural. É. A gente, muitas das vezes, cresceu vendo pequenos atos de abuso e isso Uhum. sempre foi normalizado. A atuação, de certa forma, o abuso, quando ele não chega a ser uma questão criminal, obviamente, mas a gente ainda vive uma sociedade, por mais que hoje a mulher já trabalha, a mulher já tenha direitos, já tem muita coisa, mas a gente ainda vive uma sociedade que tem o universo masculino e o universo feminino muito bem separados, Muito. né? E isso prejudica. É como se a mulher ela tivesse que aceitar aquilo. Porque, nossa, é assim mesmo. Quantas mulheres mais velhas não falam assim: "Não, mas casamento é assim mesmo, minha filha", né. Quantas mulheres não ouviram essa frase Hoje quando foram pedir um socorro, às hoje, na vezes, hora que eu né. estava vendo alguns artigos, alguns livros para vir para cá, eu me lembrei da minha avó. Uma mulher muito forte, uma matriarca, de fato, Uhum. dentro de casa era A a voz, a né. voz quem resolvia, Aham. quem comandava, mas ela sempre falava: "Não, a gente, do lado para fora é diferente, a gente tem que fazer diferente. Não, o homem é assim mesmo, a gente tem que aceitar, o relacionamento é assim, a gente tem que passar por cima de muita coisa". E hoje a gente já vê uma ainda estamos caminhando, né, mas uma geração de mulheres que não querem mais passar, Aham. não admitem mais passar. E Que isso preferem assumir um que prefere divórcio do assumir um que divórcio, passar por mas isso. para chegar a assumir um divórcio, para chegar a falar: "Não quero mais esse relacionamento", ela brigou muito com ela, Claro, porque ela não foi isso que contestou, ela escutou, não né, foi isso que a ela vida escutou, inteira, não foi isso que ela foi que ela treinada, idealizou. não foi isso que falaram com ela que era o certo, porque Aham. falaram com ela que o casamento tinha que ser mantido a qualquer custo, que o relacionamento tinha que ser mantido Você a que qual foi escolheu. você que escolheu. A escolha foi sua. E assim, é muito difícil romper esses padrões. É Uhum. muito difícil você romper o padrão, da cultura machista, da cultura, da misoginia, e é muito difícil você entender que aquela pessoa é abusadora. Sim. Que aquela e é engraçado que a minha personal hoje virou e falou assim: "Não, mas, ele é ele faz isso, mas eu também fiz outra coisa". Eu falei: "Não, não é assim, você Justificando. não precisa Uma coisa não justificar, justifica a você não outra, né. precisa falar, São você não". 2 frases que eu ouço muito na delegacia. Olha aí. Imagina. Mas se eu dei motivo, né, tipo assim: "Mas eu também fiz isso", ou uma outra frase que pra mim é pior ainda, como se isso justificasse alguma coisa que é: "Não, mas ele é um bom marido, é só quando ele bebe". Ou ele Só é que um ele bom bebe todo pai. dia, É, tá, e assim, às ele vezes a bebe gente ouve isso sempre. também, né. É, Ele é um bom pai, ele é um bom marido. ele é um bom provedor, ele Aham. tá ali dentro do ambiente de Como pra casa mim e são assuntos dissociados, não tem é. como uma pessoa ser bom marido, né, e ser, abusivo, violento com a esposa, não dá, são incongruentes os tempos, É. não Gabi, dá certo. trazendo isso que a gente está falando para uma realidade, para factível, né. Uhum. Hoje, a gente sabe que o relacionamento abusivo, ele não começou hoje, com o abuso de hoje e que Aham. desencadeou numa Uma violência agressão física física, né. ou no feminicídio. Ele Uhum. começou lá atrás, no primeiro dia que começou a envolver no relacionamento, né, assim Aham. como a Ju trouxe. Hoje, se você fosse falar com uma mulher que chegasse para você, independente de ser na delegacia ou numa conversa informal, Uhum. quais que como que ela conseguiria falar assim: "Não, eu estou vivendo, é isso, eu me identifico nessa situação"? A principal, acho que a principal coisa que a gente tem que ter em mente é que casamento, eh, por mais que aí entra inclusive nos conflitos religiosos, morais que nós temos, né, um só corpo, não é, não é um só corpo, né. A gente tem um objetivo comum, uma mini sociedade de criação de filhos, até patrimonial, de entrelaços, afetivos, ok. Mas cada um tem que ter a sua liberdade. A partir do momento tem que ter o seu ser, os A sua respeitado, a sua individualidade. individualidade, exatamente, essa é a palavra. E a partir do momento e a gente percebe que é muito comum o homem manter essa individualidade dele. Claro que ele vai mudar.
Claro que um homem que tem lá um filho pequeno não vai continuar na mesma rotina de quando ele era recém-casado, com, né, assim, que ele tinha uma liberdade, quando ele era solteiro, que ele tinha uma liberdade. Claro que as coisas mudam. Mas se vocês perceberem bem, olhando até nas nossas realidades, se eu olhar meu marido e vocês olharem os maridos de vocês vão perceber que ele tem um amigo lá da infância até hoje. Uhum. Se encontram, né, claro que às vezes com suas restrições, com suas limitações, mas ainda tem aquele mesmo vínculo. Ele não perde vínculos durante o casamento. Profissionalmente, ele não perde nada, ele continua a profissão dele, rola a vida normalmente para o homem. A mulher, ela aprendeu a abrir mão em excesso, em abdicar de tudo. A gente estava conversando aqui, minutos antes sobre a questão da maternidade. E é fato que a maternidade ela impacta a vida da mulher. Por mais independente que ela possa ser, vai impactar. Impacta o corpo, impacta seu tempo, impacta, não tem como. Mas ainda que impacte, né, a gente tem que saber que: "Opa, eu preciso também do meu momento", ainda que seja pouco. Quando você está com o filho recém-nascido vai ser pouco, está amamentando vai ser pouco, mas tudo passa, são fases na vida. E a mulher ela abre mão demais, né, ela aprendeu a amar incondicionalmente de uma forma que ela se anula para tudo, parece que a gente é educada para ser assim. Então, assim, eu não vejo problema nenhum de uma mulher ser apenas, né, como se isso fosse pouca coisa, eu considero um trabalho enorme, ser uma Gigantesco. mulher do lar, apenas mãe de família, claro, é uma das missões mais importantes da mulher, que é criar o ser humano da sociedade, os próximos, né. Então, assim, olha quão relevantes são essas funções. Não vejo problema nenhum dela ter aberto mão, às vezes, do profissional dela, são opções e cada uma tem direito de ter a opção dela. Mas em qualquer uma dessas opções que você escolher, desses caminhos que você escolher seguir, é enxergar que você precisa ter a sua individualidade respeitada, ainda que por um lapso temporal menor, porque afinal de contas, você não vive uma sociedade de um homem só mais, você casou, você tem uma família, você tem um marido, você tem filhos, né, tem uma realidade que depende de você, que depende do seu tempo, mas você precisa ter o seu tempo, você precisa ter os seus projetos também, que às vezes são discutidos em família, mas você precisa ter. Então, profissionalmente, eu vou caminhar para esse lado, eu vou caminhar para esse lado. E o homem, quando ele é abusador, né, quando ele é ele vem para implantar um relacionamento tóxico, o que a mulher precisa enxergar é basicamente isso, é aquele homem que vai começar a te controlar. E esse início de controle, normalmente, ele não começa Ele é no muito primeiro dia do sutil. namoro. Ele vem Jamais. no começo é lindo, mas de pouquinho em pouquinho vão começando É. controles, né? E são controles muito sutis. Sim. Por exemplo: "Nossa, você não acha que parece que essa blusa tá um pouco curta pra você, você não acha melhor colocar uma maior? Nossa, fulana tá solteira, né, você não acha que, assim, se andar com ela é um pouco estranho?" E aí isso vai escalonando com Mas veja bem, situações os homens não piores. deixam de andar com os amigos, às vezes Não, solteiros, não recebe chip deixam. nas nossas casas, Ou né. ou às vezes até abrem mão de algumas coisas e usam isso para manipular o relacionamento Uhum, também. Porque eu uhum. eu percebo muito, talvez por ter passado isso na pele, mas eu percebo muito uma forma de agir em relação ao abusador, né. Começa com tudo bom, servindo ali da melhor forma possível, Uhum. depois com esses pequenos controles individuais, depois o afastamento da família, o afastamento dos amigos, e Isso é uma segurança para eles, com né, certeza, porque porque muitas das vezes ele vai afastar a mulher, a pessoas que estão próximos daquela mulher que vão alertá-la sobre o relacionamento aham, abusivo. E ele faz de tudo para poder fazer esse afastamento, exatamente para que a pessoa se isole e não tenha rede de apoio. aham. Não tendo rede de apoio, essa pessoa fica cada vez mais dependente do abusador. E muitas das vezes é aí que entra: "Poxa, por que que você não saiu antes?" "Porque não deu para sair, porque eu dependia 100% dele", E ele eles não entende? costumam ainda, e ainda tem essa questão que normalmente na frente dos outros, eles mascaram isso por Não, eles são completo. Quantos maravilhosos. É. abusadores eu não ouvi, às vezes, né, escutei histórias assim das esposas, das ex-companheiras, ex-esposas, me contando fatos, histórias que foram às vezes Uhum. comprovadas judicialmente, por perícia, por tudo, por testemunha, uma ou outra. Testemunha sempre tem pouquíssimo, 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 né? Então, às vezes, a gente consegue uma perícia ali, outra lá e tal, mas a palavra da vítima ela tem que ter um valor muito grande, né? A gente tem que dar voz para essas mulheres. E a gente vai ver, tipo assim, você vai conversar com outras pessoas, não, mas eu não acredito que fulano, não, mas ele não faria isso, porque no ambiente externo Ele é maravilhoso. ele é outra pessoa. É.
ainda que com você perto, ele é outra pessoa. Então, assim, é uma situação tão delicada, né? A companheira, a esposa fica sempre ouvindo assim: não, mas seu marido é tão bom, né? Aí ela pensa: gente, mas como é que eu vou abrir mão desse marido tão bom, né? E aí entra aquela parte: "Nossa, o mercado tá tão Tá difícil, tão ruim. Vou achar um trem vai pior achar que isso, onde, né?" tô danada. E assim, é muito ruim essa dependência afetiva, né. E falando de dependência afetiva, a gente tem muito, questionamentos em relação às medidas protetivas. Uhum. Porque a medida protetiva, muita das vezes até é uma forma de barrar esse escalonamento da violência, Sim, certo, Gabi? sim. E aí eu queria que você falasse, trouxesse aqui pra gente um pouco mais essa dinâmica da medida protetiva, porque o que a gente mais é questionado e o que a gente mais ouve lá fora é: "Poxa, medida protetiva não serve para absolutamente nada". E aí eu queria te ouvir, e E não é principalmente essa Isso vivência, não é uma verdade, né. de jeito nenhum, né, quem fala isso fala, totalmente ao léu, totalmente sem conhecimento técnico, totalmente sem conhecimento de dados. Nós temos aí, um universo antes da existência de medidas e um universo pós-existência de medidas. Vai falar assim: "Ah, o nível de violência aumentou?" Não estou questionando, o nível de violência, mas estou pensando o quê? A medida, o que ela conseguiu combater com a sua existência, né. Quando a gente pensa em medida protetiva, ela serve para muita coisa sim, mas não adianta nada uma medida protetiva se a vítima não souber fazer uso dela, isso é fato, tá. Então, como que vai funcionar a medida protetiva, né. Se eu tenho a partir do momento que esse relacionamento abusivo se transforma em caso de polícia, né, que são 2 coisas distintas, né, então o grau de violência que ele pratica contra a mulher já é um grau que gera uma situação policial, né, então essa mulher pode denunciar essa situação, né. Vou colocar uma situação que ele não esteja em flagrante, nós não vamos prender ninguém, mas essa mulher quer tomar uma providência, né. Ela pode chegar na delegacia e pedir a instauração de um inquérito para investigar e ela separar e tal, e seguir a vida, como às vezes ela nem quer que seja feita a providência criminal, mas ela quer fazer uso de medida protetiva. Ela pode isso, você sabia que ela pode simplesmente pedir uma medida protetiva, sem pedir outras coisas num primeiro momento, né. Então ela tem essa opção. Com a medida protetiva, aqui em Uberlândia, por exemplo, tanto a Delegacia da Mulher como a Delegacia de Plantão, a gente produz medida protetiva nos 2 meios, né, Uhum. e essa medida protetiva é remetida para a justiça e dentro do prazo legal, aí eu salvo engano 48 horas, os juízes estão manifestando e deferindo ou não essas medidas, né. Então beleza, eu tenho a medida, vou dar um exemplo que o agressor ele não pode se aproximar da vítima num raio de 300 metros, nem da vítima, nem de seus familiares, não pode ter contato, contato não é só presencial, contato é virtual, é por telefone, então não pode ter contato. O que que eu mais vejo em casos de violência? Aí chega lá para mim presa em flagrante uma lesão corporal, aí eu vou ver, a mulher tem medida. Mas como que ele chegou perto dessa mulher, ele agrediu essa mulher e nada aconteceu? Ah, não, eu permiti que ele viesse, ele queria conversar sobre os filhos. Queria resolver uma questão, sobre o divórcio. E pediu para conversar comigo, falou que estava tranquilo, que eu podia receber ele e tal, então colocou para dentro de casa, né. E a partir desse momento já tem um descumprimento de medida. Então, se ele tivesse só entrado em contato, pedindo para conversar, já tem um descumprimento de medida, vocês estão entendendo? E isso por si só é um crime previsto hoje na Lei Maria da Penha, a única figura típica que tem na Lei Maria da Penha, é essa, o artigo 24A, que é o descumprimento de medida protetiva. Crime esse que, se ele for pego na hora, não cabe nem fiança. Ele sobe. Descumprimento de medida não tem o que fazer. Você tem a medida, você tem um cara descumprindo, acabou, casou, preso, chilindró. Quem vai soltar vai ser juiz. Eu vou te falar, não anda fácil de soltar nesses casos de violência, não. Então, assim, saber usar a ferramenta medida protetiva é que é muito importante. Então, se para que que ela serve? Então, se você tem o receio, tem medo, você vê que é grave, peça a medida protetiva. E uma vez que você pediu, faça uso dela. Não acredite nesse agressor que ele não tem a capacidade de fazer algo maior.
porque muitas das vítimas não acreditaram. E hoje elas são apenas índices aí de Me feminicídio. mesmo porque se ele teve a capacidade de chegar ao ponto de você precisar pedir uma medida protetiva, ele tem capacidade de fazer muito Ele não mais vai coisa. mudar da água para o vinho. E a gente tem que considerar que até essa mulher chegar ao ponto de pedir uma medida protetiva, Muita água rolou, muita água rolou debaixo dessa doutora, foi ponte, exatamente. e ela já passou por muita violência, psicológica, financeira, inclusive física. Uhum. Mas foi aquela gotinha que transbordou o Aham, copo que fez aham. ela, procurar Até porque a a medida. física talvez seja a que a gente mais é alertado de que ninguém deve admitir, né. Você não, por exemplo, a gente cresce escutando, né, você não tem que aceitar, homem ou mulher que seja, você não tem que aceitar ninguém bater na sua cara, por exemplo, né. Uhum. A gente é criança, a gente escuta isso, a gente é educado escutando isso, né. Então quando chega na agressão física, é um momento que eu acho que talvez deu start na cabeça daquela mulher sobre aquilo que ela está vivendo, né, quando elas tomam alguma providência a partir daí. Mas a gente sabe que, igual a doutora pontuou muito bem, que por ali já passou muita água, né, passou muita coisa que não chegou ao conhecimento da polícia, não chegou ao conhecimento dos familiares, não chegou ao conhecimento de ninguém. Só aquela mulher sabe. Na verdade, Gabi, a gente tem percebido, não sei, eu acredito que você com uma recorrência até maior, que as outras violências parece que elas não são factíveis para a grande maioria de mulheres. Então elas acham que a violência psicológica não é violência, que falar para trocar de roupa não é violência, que falar que você não vai trabalhar fora não é violência, que falar para você deixar de conversar com fulano ou ciclano ou mudar as amizades não é violência, Uhum. que falar que não tem dinheiro para você ir no salão ou qualquer uma outra, ou comprar uma blusinha como Nossa, como de gente. que isso não é, elas não consideram, uma grande maioria Você não vai ficar sem os considera. filhos se você se separar. Quantas Exatamente. mulheres já Muito. falaram isso pra mim? Quantas pra mim? Imagino. Olha, Ele até não ele arrepio. vai deixar meus filhos passar fome, como se não fosse obrigação legal, a obrigação de sustento que é presumida Aham, no menor, né. aham. Então assim, já se passou na cabeça dessa mulher tanta violência, tanto, desvirtuamento de conceitos, de informação e de conhecimento que, eu acho que você deve viver isso com muita, de forma muito palpável, né, Sim, que a infelizmente. violência seria só a física. E aí, já pegando o gancho nisso, a gente tem percebido que a informação, o acesso à informação. O pessoal fala: "Ah, aumentou a violência". Não, gente, não necessariamente aumenta. Ela sempre existiu, ela sempre esteve aí, Camuflada. camuflada, mas hoje as pessoas têm um acesso maior à informação, têm um entendimento maior do que é violência. Você conseguiu perceber que isso refletiu na Sem dúvida. na Eu enxergo muito semelhante ao que a senhora pontuou. Não é que a violência necessariamente aumentou, o que aumentou foram o número de casos que chegaram ao conhecimento do poder público. Ah, no ambiente familiar, assim como nos crimes de estupro também, que não precisa necessariamente ser no ambiente familiar, são os crimes onde a gente tem o maior número de cifras negras, né. Que são as cifras negras? São o número de casos ocultos, que ninguém toma conhecimento, que o poder público não toma conhecimento, são os casos que não viram estatística. Então quando a gente vai falar de estupro, quantos estupros a gente tem por mês em Uberlândia? Citar um dado hipotético, que, vamos supor que a gente tenha uma média de 10 estupros por mês em Uberlândia. Se esse dado é 10, o número de estupros deve ser 30. Porque estupro é o crime que as vítimas menos procuram a ajuda do poder público. É o crime com maior número de cifra negra. E dentro do ambiente familiar a gente também tem isso, né. Por quê? Porque tem a vergonha, tem a questão do relacionamento que você vai ter que, primeiro decidir isso, né. Porque que adianta eu ir lá buscar uma ajuda da polícia para que prenda o meu marido se eu não quero largar o meu marido? Eu quero continuar esse relacionamento? Então são 2 conceitos que se contradizem, um conflito dentro da cabeça dessa mulher, né. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o número de casos aumentou sim, mas reflete muito mais, no meu ponto de vista, a acessibilidade, a informação chegando onde ela precisa chegar, do que um aumento de violência na nossa sociedade que já era violenta. Já era. Contra a mulher sempre foi, principalmente, né. Contra a mulher, contra a criança, contra animais, tá. Então, na verdade, a gente só está o quê?
dando ferramentas para essas vítimas passarem a ter voz, para buscar ajuda, né? Acreditar na capacidade dessa ajuda. Falar para vocês que esse processo não vai ser doloroso seria uma hipocrisia da minha parte, Sim. né? Ainda que ela esteja decidida a separar e tudo, mas falar que um processo criminal não é doloroso é mentira. É doloroso sim. Então, essa vítima, ela tem medo, né? Ela precisa estar forte para se preparar para tudo isso. Ela precisa ter certeza do que ela vai fazer para ela se preparar para tudo isso, tá? Porque é um processo doloroso. Vai mexer em feridas ali que ela não queria mexer mais, né? Que ela preferia simplesmente ignorar. Quantas mulheres não fazem só isso? Ignoram e seguem a vida, depois de ter passado horrores, porque ela só quer esquecer. Ela só quer esquecer. Fingir que nada aconteceu E e seguir seguir, a vida, né? seguir. E de preferência nunca mais ver. E a gente vê muito esse padrão no dia a dia. Não, e você falou, né, da sua avó. Eu tive uma avó muito corajosa, assim. Minha avó já é falecida, a mãe da minha mãe. Mas a minha avó, ela era da pá virada, perto da época que ela nasceu Aham. e ela viveu. E ela sempre ensinou todas as filhas que elas jamais poderiam abaixar a cabeça para homem nenhum e que elas precisavam ser financeiramente independentes dos maridos e dos respectivos companheiros. E eu lembro que quando eu era criança, minha avó olhou para mim e falou assim: "É, minha filha, você veio no mundo mulher. O mundo para mulher é mais difícil. Te prepara". E isso ficou na minha cabeça, porque a minha avó, ela sempre incentivou muito essa independência, essa força, esse cuidado que a gente tem que ter ao olhar um potencial companheiro e tudo mais. E a gente vê essa necessidade ainda nos dias de hoje, né. Uhum. Você vê minha avó, lá da época dela era completamente diferente, era julgada por outras mulheres, Aham. e hoje a gente ainda vê isso, porque em algumas rodas de conversa, às vezes, que eu tô, ou às vezes estou em algum lugar e estou escutando as pessoas conversarem, né, e eu vejo muito isso: "Nossa, você viu fulana vai separar. Nossa, meu Deus, ela é doida de separar". E no fundo a gente não sabe o que que tá levando essa mulher a se separar de Aham. verdade, e muitas das vezes pode ser uma situação como essa, Sim. que não está sendo exposta por vergonha, por medo do Mas julgamento, o pai dos o pai dos filhos, filhos, quando porque os tem filhos filho, têm uma fica tudo mais relação. complicado Eu ainda, a imagino, gente percebe, né. eu imagino. E assim, se fosse para gente, assim, trazer para essas mulheres que estão em situação como essa, e muitas das vezes elas não entendem na prática como que a legislação funciona e quais são as legislações que poderiam ali auxiliá-las nesses momentos. Uhum. O que que a gente poderia trazer, Gabi, de uma forma bem resumida, mas bem Didática. direcionada, assim? Olha, eu acho que a primeira coisa, se a mulher tem dúvida, né, se ela está insegura no que fazer, eu orientaria a procurar um advogado. Uhum. Ou procure um advogado, ou procure uma delegacia para conversar primeiro. Hoje a gente tem aqueles grupos de apoio Sim, também, assistente né, que são social, tem os ótimos. ASONGs aqui, tem SOS As ONGs, Mulher, tem exato. fazem trabalhos dessa Sim. natureza, né. Mas eu acho que a primeira coisa é se abrir com alguém de confiança mesmo, profissional, que Uhum. não seja de confiança de relacionamento, porque ela vai ter vínculos, né, às vezes com o marido, né, às vezes você gosta do casal, não quer que eles se separem, são amigos, é diferente, mas uma pessoa que tem essa independência, mas que você possa levar o assunto para trazer. A primeira coisa, eu acho isso. A partir do momento que você enxergou sua situação e está disposta a tomar providências, aí existem vários canais. E hoje a política pública de combate à violência contra a mulher, ela é forte aqui no Brasil, né? Nós temos várias ações nesse sentido. Então, hoje, a gente tem, por exemplo, se for um caso de flagrante, né? De estar acontecendo nesse momento uma violência, de estar acontecendo nesse momento um descumprimento de medida, né? Você está com a medida protetiva na mão, o cara está rondando a porta do seu trabalho, a porta da sua casa. É 190. 190, polícia, olha, tá aqui na porta do meu serviço, eu tenho medida protetiva. Eu te garanto que se tem um caso que a polícia militar, ela vai num segundo, É a medida protetiva. vai, E é proteção à mulher, engraçado que até às porque o vezes o caso pessoal tá, fala né. que não adianta, que às vezes liga pra polícia e não acontece nada, né. Adianta sim. Uhum. Esse daí é um negócio que a gente vê que eles vão mesmo, até porque existe orientação nesse Olha sentido aí. para eles, né. Uhum. E chega muito na delegacia, gente. O que chega de prisão em flagrante de medida protetiva, vocês não estão entendendo não, Uhum. muito. Então assim, e chega casos que você vê que a mulher não fez nada e tinha medida, podia ter feito, né, igual eu comentei, né, deixou acontecer outra coisa, né, deixou acontecer uma coisa mais grave. Então a primeira coisa é se for situação flagrancial, né, tá decidida a situação flagrancial, 190, não pensa outra vez não, não espera, não paga para ver, Hum. né. Segunda coisa, não é uma situação de flagrante, eu tô num relacionamento, eu quero sair,
procura a Delegacia da Mulher, lá a gente tem, assim, um acervo de servidores, não é só policiais, você não vai falar só com o delegado de polícia: "Ah, vou falar com a delegada, ela vai prender meu marido". Calma, você tem um grupo de pessoas ali exatamente para dar esse aporte, né. Você tem o assistente social, você tem, né, outras carreiras, né, para poder auxiliar essa mulher com a orientação que ela precisa, porque nem sempre é um caso policial, né, às vezes a orientação que ela precisa não é um caso que, por exemplo, a defensoria pública pode ajudar, um advogado, né, então cada caso é um caso, e leve o seu problema até a autoridade competente, né. Então assim, se é um caso de violência, precisa ser combatido, você tem delegacia da mulher, você tem delegacia de plantão 24 horas, tá, então urgência, delegacia de plantão, tá. Você pode usar ferramentas, N ferramentas, desde as ferramentas criminais, as ferramentas cautelares, que são a principal ferramenta, aí a gente tem a medida protetiva. Você pode, às vezes, necessitar de ferramentas cíveis, por isso que é importante a gente ter esse diálogo com um advogado, né, ou com a defensoria pública para fazer esse trabalho para as pessoas que não têm condição financeira, que às vezes é só uma questão de divórcio, de separação, uma questão cível, é uma questão de definição com relação à guarda, direito de pensão, porque a falta de conhecimento leva essas vítimas a caírem, às vezes, até em ameaças que não são reais, que são plantadas pelo agressor, né. Por exemplo: "Ah, se você fizer alguma coisa, eu vou tomar seus filhos de você, seus filhos vão para o conselho tutelar". A gente escuta cada coisa na delegacia que você fala: "Gente, mas como que essa mulher acreditou que uma mãe ia perder a guarda do filho porque ela denunciou um pai?". Hum. Nunca, né. Então, assim, a gente tem essas ferramentas que precisam, assim, ser alinhadas, né. E o conhecimento é que vai possibilitar tudo isso, né. Então, cada vez mais a gente traz informação, a gente dialoga, a gente abre perguntas. Eu no meu Instagram, por exemplo, eu sempre respondo pergunta de vítima, sabe. Então, assim, é uma coisa presente ali, né. Presente, Você é. vê uma rede que nem é uma rede Uhum. oficial, né, mas que eu estou sempre ali orientando uma vítima, porque às vezes viram alguma coisa minha e segue ali. Então, assim, é importante que a mulher saiba o que ela está vivendo para saber onde ela ir e o que fazer, né. Uhum. E ninguém melhor do que os operadores de direito para poder orientar ela nesse sentido, eu vejo dessa forma, Uhum. tá. Eu não sei vocês, não sei você, doutora, mas eu acho a legislação brasileira uma das melhores do mundo, inclusive é referência, a Lei Maria da Penha é É referência mundial. referência, é É fato, claro que melhorar e aperfeiçoar sempre é é possível. sempre possível, inclusive nós tivemos um aperfeiçoamento dela, um pacote, né, por assim dizer, de aperfeiçoamento dela agora em abril, né, assim, que veio para significativamente podemos falar em um endurecimento, né, Uhum, eu acho que dá uhum. para falar assim. E efetivamente, eu já vi, tá, a tornozeleira eletrônica, vocês já começaram a aplicar aqui em Uberlândia? Não, já porque eu já vi, mas Aham. como que está na delegacia e no judiciário essa questão? Então, assim, com relação à aplicação efetivamente, eu não vou ter dados para te falar, doutora, mas que ela já funciona, já funciona. Inclusive, a gente já tinha casos, mesmo antes da lei, De deferimento, de né? Sim. deferimento de aplicação da tornozeleira, né. Então, às vezes, o ex-companheiro, né, o ex-namorado, enfim, né, ia preso em flagrante, aí ficava preso e às vezes só saía quando o juiz colocava como medida restritiva a tornozeleira, então já existiam esses casos, né. Hoje a lei só deixou isso assim, deu um amparo Explícito, né? maior, explícito, né, deu um amparo ainda maior, como sendo uma questão interessante, até por quê? Por que que ela é tão interessante? Porque a tornozeleira ela permite inclusive dar o alerta para a vítima, Uhum. né. Esse alerta isso é uma dúvida que eu tenho, esse alerta ele já sempre existiu? Essa possibilidade de você alertar ou ela veio Esse com essa alerta modificação? eu acho que não era realizado não, não sei te É. dizer com certeza, mas eu acredito que não. O que que era realizado, né, o que que já costumeiramente era feito na delegacia, só que esse controle ele não é da delegacia, né, não é a Uhum. delegacia que faz esse controle, então fica até difícil de eu falar numa seara que não é a nossa, mas enfim. O que que já existia? Por exemplo, uma vez que eu solicito uma medida protetiva, meu companheiro foi preso e eu solicitei medida protetiva. Então eu tenho um flagrante de prisão acontecendo, esse indivíduo foi preso, foi para Jaci, não saiu, né, inicialmente, numa audiência de custódia, e eu tenho a medida protetiva sendo solicitada. A medida foi solicitada e esse indivíduo ainda está preso. Então, assim que ela é deferida e que ele toma conhecimento dela, eu sou informada, né? Ó, você está com a medida. Eu recebo ela até pelo WhatsApp a informação de que a notícia foi deferida, que a medida foi deferida.
E uma coisa que eu recebia também, que a vítima recebia, era o alerta sobre a soltura desse indivíduo. Então, a partir do momento que ele saía do sistema prisional, a vítima era alertada, tá? Para ela ter ciência que ele não está mais no sistema prisional. Então, isso acontecia via WhatsApp. Ela já tinha essa, que é uma das perguntas que a gente faz, se ela queria receber aviso pelo WhatsApp quando ele for. Então, assim, a gente tem uma das perguntas que eram pontuadas lá. A tornozeleira, ela facilita, inclusive, esse monitoramento de descumprimento de medida protetiva, né? Porque se eu tenho um raio onde ele não pode se aproximar, a vítima está na casa dela. É fácil de eu saber se ele descumpriu ou não. E é fácil de eu prender também. Você percebe? Uhum. Fica bem mais fácil de eu Uhum, pular em flagrante numa situação de descumprimento de uhum. medida, que inclusive é um crime que não depende da vítima querer ou não Olha aí. que eu tomo providência. É um crime que a gente chama, né, de ação penal pública incondicionada. Então, assim, isso são fatores que facilitam muito a atuação policial na proteção dessas vítimas, né. Uhum. Então é uma ferramenta que auxilia muito. E é engraçado essa questão da medida protetiva, né, porque às vezes as mulheres entram com a medida protetiva, e aí por algum motivo esse homem se aproxima delas, fala que ele precisa conversar, ele precisa retomar alguns assuntos importantes, essa mulher muito ferida ainda, abre a porta para esse homem, e aí eles vão, viajam juntos, fazem atividade juntos, enquanto isso esse homem está registrando tudo, passa ali poucos dias, o advogado desse homem entra com um pedido para revogação, certo, Uhum, dessa medida hum, protetiva, em decorrência de que os 2 estão bem. uhum. Então, até nisso, a mulher tem que ficar esperta, né, Sim, porque, sim. assim, isso pode ter uma reversão muito grande para ela e pode prejudicar imensamente, porque o fato desse homem voltar do nada, bonzinho, pagando viagens, pagando jantares e etcétera, e reconquistando ela de volta, não significa que o abuso e a violência vai cessar. É. Então, assim, é um pagar para ver, né. É. É um pagar para ver. Então, é um risco muito grande, né. Eu falo muito isso com as mulheres, falo assim: Nada nem ninguém pode te proibir de se relacionar com quem você quiser, né. Mas você tem aí todo um histórico, vale a pena? Essa é a É. questão, vale a pena? A medida protetiva, essa questão de de retomar um relacionamento, é importante a gente perceber que o simples fato de você, por exemplo, reconciliar com a sua esposa, não derruba a medida protetiva. Então esse alerta vai para as mulheres e vai para os homens também, Ótimo. né. Uhum. Porque, assim, se existe a medida protetiva, você está ciente que tem medida protetiva e você está voltando o relacionamento, você pode ser presa a qualquer momento. Inclusive a mulher de má fé pode usar isso também E contra o companheiro. e Então inclusive hoje em dia, porque eu não sei se acho que mais no início que ela tinha 6 meses, 6 meses você tinha uhum, que ou renovar ou uhum. reafirmar A a necessidade. necessidade. Aham. Agora não, ela fica 5 anos se você não for lá e falar Então que não precisa mais da é medida isso que eu ia falar. protetiva. Se vocês estão reatando relacionamento que tem medida protetiva, homens, tenham consciência que vocês podem ser presos. Salvo se essa e não adianta a mulher chegar lá na delegacia e falar: "Não, doutor, eu tô com ele". Vai ser preso da mesma forma. Porque a Eu, no ordem meu existe. plantão, eu vou prender, como todos os meus colegas vão Olha também. aí. Até porque a gente tem decisão jurisprudencial nesse sentido, que o simples retorno do relacionamento não derruba o valor dessa ordem judicial, que é a medida protetiva. Então, o que é necessário? Essa mulher, ela vai retornar, vai reatar o relacionamento? Tudo bem, é direito dela, ela pode reatar. Uhum. Mas é imprescindível para a segurança até desse homem também, para ele não ser feito de fantoche, né, nesse relacionamento, que ela retire o pedido da medida, retire essa medida no judiciário. Se retrate, coloque lá que ela não precisa mais, que ela está reatando o relacionamento. Uhum. Aí, ok, eles vão seguir a vida normalmente, ninguém vai fazer nada com eles, salvo se acontecer algum caso de flagrante de delito, né? Tirando isso, podem retomar a vida normal. Ah, e assim espero, se retomar que seja normal, né? Ô Gabi, teve algum caso, relacionado à violência contra a mulher, até mesmo feminicídio, que tenha marcado a sua carreira e que talvez tenha ainda despertado ainda mais em você essa necessidade de trazer esse tema tão à tona? Ah, tem vários, né, Ju. Tem, assim, um recente, né, até que não tem divulgação nem nada, não é um caso divulgável, assim, né, porque tem uns casos que são midiáticos, né. Uhum. Vou falar de um midiático e de um não midiático. Me chocou muito um recente, acho que foi no final do ano passado, de uma senhora.
sabe, de viver 40 anos com a pessoa, 40 anos. Você viver sendo agredida e ela chegar agredida visivelmente com agressão física. E aí falar assim: "Não, né, hoje ela tomou providência". Então, assim, eu tenho um caso específico de uma pessoa que eu conheço, que também, foi muito chocante para mim, que eu nunca esperaria que ela passasse por isso, né, e fiquei sabendo, eh, por ela mesmo, né, do que ela estava passando e tal, e também separou depois de mais velha, filhos da minha idade, você tá entendendo? Uhum, Então, uhum. assim, quando a gente fala de violência doméstica, o povo pensa assim: "Ah, isso só acontece lá nos bairros, né, na periferia". Não é não, não é Uhum. não, né. Então a violência doméstica ela tá na alta sociedade também, tá na classe média também, ela tá na periferia também. Às vezes chega mais fácil para delegacia o caso de periferia, porque eu acredito que é porque eles não têm muito o que perder mais, né. Já é uma família muito exposta, porque é uma família que os vizinhos já sabem que ele tem violência, os Uhum. familiares já sabem, porque é tudo muito junto, muito misturado. Quando a gente vai para classe média, para classe alta, aí já são aquelas famílias que ninguém sabe o que que acontece muito ali dentro daquela casa, já são mais reservados, né, as casas são mais distantes, então não se escuta muito o que acontece dentro das casas, né, as famílias se preservam mais, as mulheres têm normalmente uma vida autônoma, independente, então você pensa que ela tem uma profissão, que ela é independente financeiramente, então tá tudo bem. Só que mesmo sendo independente financeiramente, se ela não for independente emocionalmente, ela se sujeita a esse tipo de coisa da mesma forma. E talvez isso seja o mais difícil para ela, dela abrir mão, porque como que ela vai explicar que ela, uma profissional, vocês lembram no caso de uma delegada, não foi aqui em Uberlândia, mas uma delegada, eu tô tentando lembrar, salvo engano, em São Paulo, vítima de violência doméstica, Uhum. sério, sério, caso sério. Então assim, você pensar o quê? Ah, delegada? Mulher anda armada, mulher é empoderada, é isso, é aquilo, aí você pensa: "Não, essa mulher não é vítima". Olha como isso Uhum. choca, né. Então, a gente percebe que esses casos, assim, me marcam muito, né, igual dessa senhora, eu falei assim: "Gente, a mulher passou simplesmente a vida dela inteira". É quase que um estado de escravidão pra mim, sabe. Eu ficava pensando: o "Que que essa mulher não sofreu na vida pra ela poder ter chegado até esse ponto aqui, de se encorajar nesse momento da vida dela a fazer isso". E um segundo caso que me chocou muito, acho que a gente pode até, avaliar alguma das alterações por conta desse caso, que foi o vicaricídio recente que nós tivemos aqui na nossa região, que também envolve famílias, né, de alto poder aquisitivo, né, Uhum. foi uma coisa trágica, eu acho que não tem quem não tenha se chocado com isso, e que me chocou ainda mais foi a reação da população, E das mulheres, de algumas mulheres, em né. Isso especial pra mim é o mais em doloroso especial, de tudo. como se, alguma coisa que essa mulher tivesse feito, por pior que seja, Justificasse. justificasse a conduta daquele pai de matar os próprios filhos. É. Ai. E é interessante que a gente ouviu nesse caso específico, né, reações, de mulheres, tanto de mulheres mais velhas, Aham. quanto de mulheres de meia idade, quanto de mulheres novas, contrárias a todo mundo você falava: "Ah, mas ela", gente, não existe mais. Foi uma não existe um Não existe mas, não existe um justificativa para porém, não isso, existe não um existe. contudo nisso. Ela podia Teve Ele um matou comentário 2 que filhos. que me marcou muito, que eu Que não li. tinham nada a ver com nada que o Exato. casal possa ter feito um com o Tinha um outro. Exatamente. comentário assim, em um dessas reportagens que estavam reportando o caso, que me marcou muito, uma mulher, acho que da minha idade talvez, falando assim, "Coitado desse homem, uma vítima de uma mulher, que trai". Eu fiquei: "Gente, como assim, uma vítima de uma mulher que trai?". Mas vocês estão vendo como Sabe? tudo Poxa, termina na questão cultural? é Sim. muito Eu, forte, falando nisso, eu É estava me lembra muito você é estava forte. me muito É forte. lembrando. engraçado que se eu queria ver quantos homens a nossa sociedade ia ter se as mulheres tomassem essa mesma medida, de matar os homens quando eles traem. Eu ta essa fala me fez Eu lembrar queria saber o uma como que a frase sociedade tinha acabado. que fala o seguinte, "Os homens amam os outros homens, Uhum. as mulheres eles objetificam", porque você vê, o que você falou no início, os homens têm os amigos desde a infância, têm os amigos de trabalho, eles estão sempre nas rodas com os mesmos,
Mas a mulher não tem, ele não é amigo de uma mulher. Quando você vê um homem amigo de uma mulher, aí ele é gay, porque ele tem uma mulher de amiga. Uhum. Então o homem culturalmente ele não pode ser amigo de uma Ele mulher, rejeita ele isso, né? rejeita. E a mulher É. culturalmente ela foi treinada, condicionada a condenar a atitude de outra mulher e validar qualquer que seja a atitude do homem. E aproveitando a sua fala, eu vou ser um pouco polêmica agora. Você sabe que eu tenho visto muito nas redes sociais e que assim, me deixa muito preocupada? Diversas mulheres iniciando os vídeos ali, TikTok, Instagram, falando: seu marido não pode ter amiga. Eu quero morrer com essa bobagem também. Gente, aí às vezes eu assisto os vídeos inteiros, não, porque seu marido, você não pode dar abertura para o seu marido ter amiga, a única amiga que seu marido tem que ter é você. Aí, quando a gente traz isso para o âmbito do trabalho, da sociedade, um âmbito mais amplo, e trazendo também essa dinâmica da violência contra a mulher, eu acho que de uma forma indireta, isso é uma forma de objetivar a mulher. Uhum, Tipo, seu homem não pode ter uma amiga mulher, porque ela é um objeto sexual, uhum. e em algum momento ele pode se É interessar isso que por ele ela. quer. É E só você isso não que ele pode dar quer. E ela abertura. só serve pra isso E ela só também. exatamente. É isso que ele Entende? quer ao E se aí eu fico aproximar e pensando, ela só olha serve aí pra a isso. gente dando um tiro no nosso próprio pé mais uma vez. E assim, E não né? precisa ir muito longe. Hoje em dia, mesmo, desde os tempos, desde os primórdios, vamos colocar É. assim, são muitos poucos casais que o homem pode falar: eu sou amigo da minha mulher. Uhum. Não Exato. existe. É muito raro. Ele é amigo de infância, ele é amigo do colega de trabalho, ele é amigo do cara que joga bola, mas ele não consegue sentar com a esposa dele e bater um papo de amigo. Uhum. É. A Ele não mulher é consegue. só a mulher. É a mulher, é só a É mulher. só o É a mãe dos objeto É filhos. só o sexual. objeto sexual, é só a Exato. mãe dos filhos, é só a dona de casa, é só a que trabalha fora, mas não é a amiga dele. Uhum. Isso é muito. E aí é onde o relacionamento não aguenta, né? Nem que com 40 anos, mas você acaba decidindo E separar, porque aqui, imagina. eu queria direcionar uma pergunta para vocês duas agora. Vocês que são mães de homens, de meninos, como que fica essa questão da criação? Eu queria ouvi-las e eu queria acho que vocês falassem fundamental a isso gente ter para essa. quem está nos assistindo Eu acho também. fundamental a gente ter esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa aberta aqui, igual no podcast, sobre essa questão cultural, né? Do homem entender que a mulher não é só para isso, do homem entender que ele pode ter amigas mulheres sim, do homem entender que a mulher tem o mesmo valor que ele, né? Da gente parar de crescer ouvindo assim, que pena que você nasceu mulher, porque eu também ouvi essa frase, né, de certa maneira, ou sempre ouvi, né, que para mulher é mais difícil. Não tinha que ser, não tinha que ser, né. Claro que a gente tem as nossas divergências biológicas mesmo, naturais, né, nossas diferenças. O homem é mais forte naturalmente, ok, mas em termos de direitos não tem que ter diferença. Então, assim, por que que tem tanta diferença, né. Então, assim, a necessidade do nosso papel social, não só de alertar aqui vítimas em si, mas de alertar mães, né. Por exemplo, hoje cresce um nicho dentro da internet, que é o nicho das comunidades machistas, né. E é um nicho que tem angariado muitos meninos, muitos adolescentes, né. Então esse ambiente, dos machos alfas, vamos falar assim, que eles se autodenominam assim, é um ambiente extremamente tóxico, é um ambiente que, eh assim, estimula esse tratamento, essa divergência entre homem e mulher, como se o homem fosse um ser superior, essa soberba do homem sobre o resto, né, como se fosse assim, e que culturaliza isso. Então você pega um adolescente aí em desenvolvimento, que chega em casa, o pai tá na TV, a mãe tá no celular, não conversa com ninguém, entra para essas redes sociais, porque hoje se deixar cada um tá no seu quadrado aqui, né. Então a educação ela tem que ter o nosso papel de educador, de pai e mãe é muito importante. Então assim, se a gente não sabe com quem nossos filhos conversam, onde nossos filhos estão, o que que eles gostam, o que que eles estão fazendo na internet, fica muito difícil. Que ser humano que você está criando. E um dos nichos que tem angariado esses meninos é esse. Então se criar meninos hoje é tão importante educar ele nessa vivência de não violência contra a mulher, como as meninas. Porque eles vão ser os maridos amanhã, eles vão ser os companheiros, tá?
Então, tanto que é importante a gente mostrar que não precisa ter o relacionamento igual ali o vô e a avó, às vezes ele vivencia aquele patriarcado rígido ainda, né, que tem em algumas famílias. Ele entender que não precisa ser daquela forma, né. Como é importante ele entender que a esposa, ela tá ali para colaborar com ele. Como eu disse, vocês são uma sociedade. A partir do momento que a gente casa, a gente é uma sociedade, né. E não precisa ter esse ciúme doentio, que a roupa que ela colocar é a roupa que ela vai vestir, que ele não manda na roupa que ela coloca, a gente manda na roupa que o filho vai pôr, não na roupa da esposa, né. Então a criança quando nasce, você escolhe a roupa dela, não é da esposa não, né. Então assim, a gente precisa ensinar isso, porque amanhã ele começa a namorar e tá lá mandando na menina, falando: "Ah não, com essa roupa eu não vou, que não sei o quê". Mas gente, você conheceu a menina, você viu como ela se vestia. Se você não gosta, por que que você foi namorar com ela? Então arrume uma que se veste como você gosta, não é, afinal de contas. E eu acho tão importante quanto, criar um menino, um homem bem direcionado, com bastante Íntegro, esclarecimento, né. íntegro, fora dessa caixinha, né, eu falo que, o dia mais feliz da minha vida foi no dia que o Augusto, que estava ali no acho que com uns 8 anos, a escola pediu para fazer um trabalho, uma redação. Tinha um tema, e ele escreveu sobre a mulher, sobre o direito, sobre o que ia fazer e tinha que gravar, né. Aí até na época eu postei na internet, falei assim, que, se eu morresse naquele dia, eu estava morrendo feliz, porque eu sabia que eu tinha criado um homem Homem. com valores e queria em qualquer coisa respeitar a mulher. Mas mais importante do que isso, é como eu crio a minha filha. Uhum. Porque nós somos vítimas do patriarcado, nós somos Sim, vítimas da cultura machista e nós vivemos isso, está enraigado na gente. sem dúvida. Todos os dias eu luto para não ter atitudes Machistas. machistas. É a minha Eu E também. e aí a você com isso você se tornou, você dá conta de tudo, você pode tudo e a gente não precisa dar conta de tudo. Uhum. Então eu ainda tenho que criar uma filha para entender que ela não precisa dar conta de tudo. Que ela tem que falar: "Não quero, não dou conta, não vou, não é assim". Então, esses dias, uns 2 a 3 meses para trás, o irmão dela estava brincando com ela, ela gritando: "Para, para". Eu saí lá e falei assim: "Na hora que a sua irmã falar 'para'". "Ah, mas a gente só estava brincando". Eu falei: "Não me interessa". Porque ela tem que entender, Isso se acontece lá em casa você, também. que é o referencial dela de segurança, de porto seguro, na hora que ela fala "para", Você não não para, para, o que que ela vai entender? qual Que o ela tem limite, que né. ir aceitando e aguentando até ela não conseguir mais. Uhum. Então, assim, tão importante quanto isso é a nossa geração, conseguir criar uma filha, uma mulher que saiba impor limites. Com Uhum. certeza, com Sem dúvida certeza, alguma. sem dúvida. E eu falo assim, né, tem essa frente da educação da mulher, e eu senti isso muito na minha criação, considerando esse exemplo da minha avó, mas também do meu próprio pai, da minha mãe também. Mas eu ainda sinto que às vezes a gente tem essa necessidade das meninas, mas poxa, a educação dos meninos também, muitas das vezes a gente peca muito, Muito. né. É porque O ainda contexto tem esse como contexto sim, e machista, até né. igual a Nanda falou, essa questão e é pura verdade, né. Todos os dias a gente tem que lutar contra os nossos próprios machismos, E a como gente mulher, luta né. contra os nossos machismos e outra coisa, a gente se preocupa muito com a menina, né, eu não quero que a menina passe por Uhum, isso que eu vivi, por isso que minha mãe viveu, por isso que aquela mulher, aquela amiga viveu, a gente sempre uhum, tenta preocupar com elas. Só que nossos filhos vão ser maridos também, né, uhum, então às vezes a gente se esquece de dar igual quando a gente vai falar de abuso sexual, né, violência Uhum. sexual contra criança. Então as famílias normalmente preocupam com quem? Com as meninas. Como se os meninos não fossem vítimas de abuso sexual. Vocês já perceberam isso? é Como a verdade. gente se preocupa Sim. com as meninas? As meninas não dormem fora, mas os meninos dormem. Mas menino também é abusado sexualmente. É. Então lá em casa ninguém dormia fora. Até pegar uma idade um pouquinho maior, de entender, de saber que se alguma coisa estiver acontecendo de estranho, ela conseguir eh, Reportar isso, né. conseguir entender que aquilo estava errado e, né, fazer alguma Sim. coisa, chamar a mãe para buscar qualquer coisa, então se eu não deixava. Uhum. Minha menina não dorme fora de casa, isso é uma discussão, eh, grande ainda, porque ela ainda não tem uma idade suficiente para entender tão bem o porquê não dorme,
né, com o irmão, quando ele não dormia, chegou uma idade que eu sabia que ele ia entender, eu virei e falei assim: "Deixa eu te falar por que você não dorme". Uhum. Na hora que eu falei, acabou, nunca mais teve conflito, porque ele já tinha condição de entender o que que era um estupro, o que que acontecia quando nos casos que eu vi na delegacia de estupro de criança. Uhum. E aí, tipo assim, ele entendeu que É. aquilo ali era amor, que eu não deixava pra proteção dele, por uma necessidade de proteção. Hoje ele dorme fora de casa, às vezes dorme na casa de um amigo, ele já tem Uhum. 14 anos. A minha menor não, que tem um menor que ela ainda, mas enfim, a minha terceira filha, ela tem 11 anos. Então como que você vai deixar uma criança que nem entende direito a sexualidade dela ainda, né, a sexualidade do outro também ela não entende ainda, deixa eu dormir fora de casa, porque as meninas elas são sexualmente elas são muito mais imaturas do que os meninos. Não sei, a senhora que é mãe também de menina e menino deve perceber isso. Então os meninos eles evoluem com o assunto sexualidade muito rapidamente. E as meninas não tão rápido. Ah, mas tem internet, menino sabe tudo hoje em dia. Gente, não sabe. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então a gente precisa ter esse diálogo das duas frentes, né? Uhum. Sempre pensando que não é só proteger a vida, é orientar para não criar agressores, né? Exatamente. É orientar para não criar agressores, né? Eu sempre fui a louca do banheiro, né? Nossa, duas! Eu era a Compartilhamos louca da do mesma banheiro. loucura. Até eu não gosto de usar banheiro. A gente Ai, ai. viajava, tem locais que não tem banheiro familiar, né? Aham. Que o Augusto era pequeno, eu ficava na porta do banheiro. Augusto, Augusto, Você tá vendo? Olha aí. tá vindo? Quem tá aí? Aí a Bela, a mesma coisa. Meus meninos, a Bela ela não vai ao banheiro. Eu posso estar onde for. Eles nunca foram No ao banheiro banheiro sozinhos. sozinhos. Aham. Ah, mas tem uma amiga que fala, não, mas já tá na idade. Eu falei assim, não, não tá na idade de ir. Cinema, Não a vai gente fala. sozinho. shopping, É. clubes, são locais complicados, gente. Uhum. As pessoas não têm noção que acontecem de se encontrar nesses locais abusadores, pedófilos, e tem, né? E a gente passa a ter um alerta interessante, né? Ontem eu saí de casa, era cedo, e tinha uma menininha, assim, de uns 6, 7 anos, na porta de casa, esperando a van da escola, sozinha. Ai, Deus. Eu parei o carro 2 casas para frente e fiquei esperando Esperando a a van menininha chegar, porque eu falava assim: "Gente, mas não pode, será que essa menina realmente está aqui sozinha esperando? Eu vou Aham. esperar essa van, né?" Porque Aham. é uma região que tem comércio de Fluxo grande de fluxo grande de pessoas. comércios que abrem cedo, que são comércios de material de construção, então 7 horas da manhã e já tem gente movimentando ali, E é um perigo, Uhum. né? e, tem padaria, é um perigo. É um perigo. Aí eu fico pensando: "Gente, como é que ainda tem gente que não pensa nesses". E às vezes é falta de É falta maldade de maldade, mesmo, é de falta de maldade. achar que acha, né, aquela falsa sensação de Dentro de proteção, que condomínio, as está dentro pessoas, de né. casa, ou está na porta de casa, que é uma coisa que ela faz todos os dias e que nada vai E na acontecer. verdade é onde pode mais acontecer, né? É, nesse Gente, pequeno que momento. que bate-papo bom. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais 1 hora, 2 horas Fácil, discutindo. né. Faltaram diversos assuntos para a gente discutir, a gente, né, inclusive a violência contra a mulher negra, né, Fê, que Sim. também, assim, se para nós mulheres já é difícil, para mulher negra então nem se fala. Que de Assim, hipervulnerabilidade. é uma hipervulnerabilidade muito grande. Acredito que a gente possa ter outros encontros para poder discutir esse assunto também. E eu queria que cada uma, né, deixasse uma frase final em relação a esse tema tão importante, tão sensível que a gente conversou aqui hoje, para a gente poder finalizar. Certinho. Eu começo, Pode, Fernanda? vamos lá, boa. A minha frase é: "Você não está sozinha". É essa a frase. Procure ajuda. Nós temos ferramentas de ajuda. Se essa é a sua situação hoje, se você vive um relacionamento abusivo, seja ele um caso de polícia ou não, procure orientação jurídica, procure ajuda. E se for o caso de polícia, não tenha dó do agressor, tenha dó de você, pelo amor de Deus, né? Vá atrás das medidas necessárias para que você possa seguir sua vida, Uhum. né? E toda vida tem recomeço, gente. Tem recomeço, nunca é tarde para esse recomeço. Tá? Ainda bem que eu vejo muitas histórias ruins, mas também vejo muitos recomeços. Isso acho que alimenta um pouco a gente, né? De esperança, de ver que tudo vai mudar, né? Toda água passa, né? Tudo vai mudar. A minha frase é a de sempre: informação salva vida. Com certeza. Então, procurem, se informem. Se você, ou com esse podcast, ou com a leitura de uma matéria, ou com uma informação no jornal, conseguiu
absorver um itemzinho que fosse, ela é informação, ela vai salvar a sua vida. Uhum. Bom, eu finalizo dizendo que o silêncio não é uma opção, porque a gente vê ali muitos conceitos, né, de que em relacionamento não se mete a colher, de que a gente tem que ficar afastado, e eu acho que a gente não pode agir assim. Em qualquer indício de vulnerabilidade, de violência, igual a Nanda trouxe aqui essa dinâmica, né, de que ela viu uma menina sozinha esperando a van e ela ficou esperando. Eu acho que esse movimento da sociedade, eu realmente acredito que esse movimento da sociedade, ele pode salvar diversas mulheres de situações tão tristes como a gente tem visto hoje em dia. Bom, foi uma honra, né, Nanda, a gente Ô, ter aqui. Ju, um pequeno Claro, acréscimo por favor. sobre isso, o silêncio não cala, né? O silêncio não é opção. É importante saber, porque a gente que é vizinho, que escuta uma coisa, está presente, está Com presenciando a certeza. violência. Gente, existe o Disque Denúncia Anônimo, Olha aí, tá? Pouca gente usa, pouca gente conhece, ele serve para todos os crimes, inclusive para casos de olha violência. aí. Então, 181, Disque Denúncia Anônimo, não é identificado quem deu a denúncia, né? Passa as informações, quem é o agressor, o que está acontecendo, quem é a vítima, o endereço, e é feito o trabalho policial em cima disso daí. É importante saber também, né? Excelente, Gabi, Obrigada, excelente, Ju. informação riquíssima. Bom, e você que nos assistiu, muito obrigada, foi uma honra mais uma vez estar aqui, né, Nanda, com você, com a doutora Gabi. Obrigada. Espero ter mais encontros como esse com vocês e até a próxima, pessoal.